sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso SPARcast, o seu podcast da SPAR voltado para a área da educação. Eu sou a Lana. Eu sou o José Arthur e hoje estamos aqui com o Rafael Marquesi, que é especialista em oratório, professor na Vox2U e instrutor na CAC-PP, que é a Casa do Aprendiz Cidadão. Muito bem-vindo. Eu quem agradeço imensamente o convite aos meninos que nos convidaram aqui, a vocês que fazem um trabalho brilhante, então uma honra. Obrigada, a honra com certeza é nossa de receber você aqui. Para começar, eu já queria saber como que você começou a sua trajetória na hora de ser professor. Eu sempre tive um quê com a educação. Desde a época de escola, eu já tinha vontade de ser professor e tudo mais. Só que por muitos anos eu falei, vou ser biólogo, tal, na época de ensino fundamental, do último ano do ensino médio, na metade do último ano, eu decidi que não seria professor de biologia, ou nem biólogo, nem nada. Falei, não, eu me apaixonei pela política, falei, vou virar político, sociólogo e tal. Minha mãe falou, você não vai embora de Prudente, tal. Eu falei, mas não tem sociologia aqui. Ela falou, não, procura outra coisa. Eu lembrei que na UniOeste tinha comunicação, já me interessava. Eu falei, bem, gosto de político, posso virar marqueteiro político. E fui estudar comunicação. Então, a partir disso, dentro da faculdade, já comecei a ter algumas oportunidades de desempenhar o trabalho da comunicação, da oratória, fazendo projetos dentro do estúdio de rádio da faculdade, da televisão, fazendo as apresentações que a gente faz em seminários. E nisso eu comecei esse trabalho dentro da oratória, com a formação na comunicação. E aconteceu que, ao longo do tempo, eu participava de alguns projetos sociais, como o Rotaract Clube de Presidente Prudente Sul. Rotaract hoje acredito que seja o maior grupo de jovens do mundo voltado para projetos sociais. Que Tenho a legal. honra de participar. Já fico com convite a todos os jovens aqui presentes. Só, gente, Quem que assiste legal. a gente. Nós atingimos, são mais de 200 mil jovens em todo o planeta trabalhando pelo Rotaract. E no Rotaract, nós temos um concurso, que é o concurso distrital de oratória. E é um debate anual. Nós damos um tema, a pessoa vai, tem classificatória, semifinal e final. E eu tive a oportunidade de ser campeão distrital em 2017. Bacana. Foi muito massa. Muito massa. E fui disputar o concurso nacional. Infelizmente, quando eu fui disputar o concurso nacional, não tinha nem 2 meses que minha mãe tinha falecido. Eu não tava nem com cabeça. Fui pra lá justamente só pra, vou espairecer. O pessoal me chamou. Mas mesmo não estando muito focado, tive a oportunidade, fui 7º lugar no concurso nacional, com mais de 30 participantes de todo o Brasil, e todos eram campeões dos seus distritos. E depois disso, me chamaram para fazer treinamentos de oratória dentro dos clubes de Rotaract. Então, E já tinha isso na sua época, Rafael? Do quê? Dos treinamentos? Os treinamentos tinham, mas não eram muito aprofundados. Então eu comecei a aprofundar. Falei, estão me chamando. O que eu vou fazer? Vou juntar, já tenho vontade de dar aula, agora eu vou fazer o quê? Vou unir essa oportunidade. Então comecei a me aprofundar nos estudos de oratória e tudo mais, e comecei a dar cursos, assim, tinha final de semana que eu tinha 3 treinamentos. E o pessoal pagava, falou, Rafael, vem, eu pago combustível e tal. Falei, é uma oportunidade. Eu já estava dando aula numa instituição, e nisso fui me fortalecendo para chegar. Mas é claro que ao longo de todo o tempo, eu já pulei uma boa parcela do tempo para chegar até falar assim, vamos dar aula de oratória. Então, o Rotaract foi a aula de oratória que eu comecei. Mas a questão da oratória, eu já tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Jovem Pan de São Paulo, tive uma passagem por lá. Então, foi bem bacana. Eu fui, uma época, meio que porta-voz de uma instituição, uma associação brasileira de bares e restaurantes, não era nem porta-voz. Mas eles faziam palestras em universidades e eu que ia representando a instituição. Então, nesse processo que eu passava, eu acabei que comecei a construir todo o trabalho, aprendendo, errando de vez em quando, tendo vícios de linguagem, vendo que eu tinha que mudar. Fiz alguns cursos de oratória pela internet, outros presenciais, alguns grandes nomes do país. A Academia da Expressão, uma instituição muito interessante de oratória que tinha feito um trabalho massa. Fui lá em São Paulo fazer esse curso. Até que chegou esse momento do Rotaract. E depois do Rotaract, por um tempo treinando, veio a Vox2U para Prudente. Quando a Vox2U chegou em Prudente, eu estava trabalhando em um outro lugar, gostava até bastante, mas falei, eu queria algo que... voltar para a sala de aula. Eu não estava mais na sala de aula, eu falei, eu quero algo que me brilhe os olhos. De novo. Mandei meu currículo, o processo seletivo encerrou meia hora depois, que foi meia-noite. Você não estava sabendo? Oi? Você não estava sabendo? Eu não estava sabendo. Eu abri o Facebook e vi.
E nisso, eu até falo pro pessoal, eu tava orando. Eu tinha uma conversa, eu falei, pô, Deus, faça trabalhar cabeça com algo de que... professor, voz de locutor, tinha que estar orando. Exatamente. Aí eu virei, apareceu. Mandei de 54 currículos enviados, o meu, eles gostaram, tudo, fiz o processo seletivo e foi muito bom. Estamos lá desde... Eu estou lá na Vox desde agosto de 2021. Bacana. Foi muito massa. Que legal. Por que a oratória ela é tão importante para as pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente de vida familiar, pessoal? Porque a comunicação, ela é o princípio do ser humano, ela é o princípio da nossa vida de um modo geral. Então, quando você se comunica bem, você chama atenção. E muitas vezes você vê profissionais que são muito bons, ou pessoas que são maravilhosas. Pô, aquela pessoa tem um coração muito bom, mas ela é muito quieta. Aquela pessoa é um ótimo profissional, mas ele não fala. Então, às vezes, a pessoa ela fica ofuscada, ela é extremamente talentosa, ela é muito boa no que ela faz, mas ela não se destaca tanto porque ela não fala bem, porque ela não se comunica, ela não abre a boca. Às vezes quem fala, se destaca, mas no final não... Exatamente, mas é isso mesmo. Eu falo isso muitas vezes para os meus alunos. Falo, gente, falem tão bem quanto um picareta. Porque o picareta... Hoje a gente vai aprender a ser picareta aqui. É mais ou menos isso. Tem até uma colega minha da Vox, a Bia, ela saiu da Vox, ela trabalhava com a gente, passou num concurso, tudo, mas está lá sempre com a gente, sempre volta, porque ela é apaixonada pela Vox até hoje. Foi minha aluna também. E a Bia fala, Rafael, tem muita gente aqui que você olha, ou até mesmo você, fala, pô, você podia ser um picareta profissional. Mas é aquele negócio. Por que eu falo falar tão bem quanto picareta? Porque o picareta te convence a fazer uma coisa que é errada. Você se duvida, mas você faz. Exatamente. E nós temos que pensar nesse... Todo mundo conhece um picareta. Nossa, todo mundo conhece. Todo mundo. Sabe a fala. Não, calma lá. Dos bons. Persuasivo. Ele é. Diferente do picareta. Não é picareta, é persuasivo, exatamente. Não é? Exatamente. Vamos dizer, diferente. Você convence bem. Vamos mudar de assunto aqui do picareta pro persuasivo. Tem bastante gente que procura a Vox, talvez para perder timidez para falar. Tem bastante. Bastante gente que procura a Vox para perder a timidez. Eu tenho casos lá, inúmeros. Por que eu amo trabalhar com oratória, trabalhar na Vox? Porque a Vox hoje, ela criou uma marca, está consolidada na cidade e tudo mais. Estamos agora expandindo. A Vox Prudente também vai virar a Vox Marília. Isso é muito legal. Estamos expandindo os espaços aí, aumentando nossa chegada. Só que a Vox, ela tem gente de todas as áreas. Então não é um curso só para... vai ser só para médico, só para advogado, é para todas as idades possíveis. Normalmente nós fechamos turmas com alunos com mais de 18 anos e tem também o Kids, o Teens, agora a gente faz uma colônia de férias e tal. Bacana. Mas qual que é o negócio? A Vox traz muita gente. Então eu tenho um aluno lá que tem uma médica, aí na sala vai ter um senhor de 70 anos já aposentado que tá indo lá para fazer novos amigos. E eu tenho o cara que é extremamente tímido, que não tem coragem de olhar no olho de uma mulher. E eu tenho uns 3 casos desses. Isso é muito legal. Porque quando você vê a pessoa ficando cara de pau depois, falando assim, daqui a pouco você passa uma dinâmica, ele chega, conversa, troca ideia, chega na escola, ele tá puxando assunto com uma pessoa, com uma mulher que ele tinha pavor, não era nem assim, ele não tá dando em cima, mas ele não conseguiu olhar no olho de uma mulher. Então o que acontece? O cara vai pra Vox extremamente tímido, travado, e começa a ficar cara de pau. Isso é muito legal. Eu adoro esse processo. Tem uma amiga nossa que posta stories lá, Maria Vitória. Pô, a Vi. A Vi é uma pessoa que era extremamente tímida. Ela melhorou muito. Muito. Até brincava, chamava ela de Maria Eduarda. Ela falou que ia chutar minha canela se eu continuar. Eu parei. Mas a Vitória foi um caso de timidez mesmo que dá muito orgulho pra gente. Ela melhorou muito. Muito mesmo. E esse é um dos principais desafios de quem chega, assim, pra fazer uma aula lá na Vox. A pessoa chega muito tímida. O que mais que... Olha, nós temos as pessoas que chegam extremamente tímidas. Isso é uma parcela bem considerável. Não sei com tanta precisão quanto, mas é uma parcela bem considerável. Pessoas são muito tímidas. Nós temos as pessoas que falam muito bem na rede social, que não tem timidez de falar na frente de uma câmera, mas a pessoa tem timidez de falar onde? Em frente às pessoas, a um público, uma plateia. E temos a pessoa que fala muito bem na plateia. Mas que ela ama. A pessoa, nossa, ela... Dá o microfone, ela se realiza. Eu não entendo muito de horóscopo, mas como diriam alguns amigos, é um leonino, né? Eu acho que é o leonino que gosta de aparecer.
Só que quando chega na frente da câmera, a pessoa trava. Aí eu tenho a pessoa que fala muito bem em público sem microfone. E eu tenho a pessoa que ela chega lá, conversa muito bem, vende muito bem, conversa com todo mundo, num grupo de até 5, 6 pessoas ela vem, só que quando ela vê 10 pessoas olhando para ela, já começa a travar. Então nós temos casos, assim, muito além da timidez de um modo geral. Porque às vezes a gente fica tímido em determinadas situações. E aí você tem essa pessoa. Tem a pessoa que é tímida, de um modo geral, e tem a pessoa que é tímida em determinadas situações. E é nesse ponto que a gente trabalha firme. Ou tem a pessoa que não é tímida, mas ela quer aprofundar e se aprimorar na oratória. Então essa pessoa, nós temos alguns casos. Às vezes o aluno fala, pô, professor, a pessoa chega nas primeiras aulas, ela olha pra mim e fala assim, não sei, não tô me identificando. Eu falei, calma. Aí a pessoa começa a aprofundar no curso. Qual é a metodologia da Vox? Cara, a metodologia da Vox é maravilhosa. Eu sou apaixonado, de fato. Porque a Brilha Vox os trabalha olhos. muito com... A gente percebe. Eu amo o que eu faço. E é legal quando a gente ama o que a gente faz. Sim. E uma coisa muito bacana da Vox é que quando você chega lá para fazer o curso, você vai ter primeiro o beabá da oratória. É literalmente a alfabetização da oratória. Então, naturalidade, contato visual, gestos e expressões. Isso é fato. Vocês fizeram faculdade de comunicação. Sim. Vocês talvez tenham visto, tem uma professora, Leda Márcia, não sei se dá aula em vocês. Fala. O corpo fala, ela pediu pra gente ler na faculdade. E o corpo literalmente fala. Então a gente ensina os alunos, comunicação é importante, falar bem é importante, mas você tem que ser natural, você tem que ensinar a usar suas expressões para se comunicar, porque 93% da nossa comunicação é linguagem não verbal. Sim, então, é gestos, expressões, tom de voz, isso é fundamental. Então, nas 10 primeiras aulas, o aluno vai trabalhar isso. Pô, como que eu me posiciono? Meus gestos estão certos? Eu repito gestos. Tem gente que você fala, pô, a pessoa fala bem. Aí você vê, ela tá fazendo um gesto obsceno. Um gesto que as pessoas fazem muito, me desculpe, até tá colocando, é esse aqui. Sim. Aí eu falo, vocês estão brincando de Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho tem um monte de foto dele fazendo isso aqui. Aí quando você vê, a pessoa fala, nossa, eu não tinha percebido. Exatamente. Aí eu até brinco, falo, cuidado que isso pode ser o subconsciente falando, então tome cuidado. E não só, são vários gestos obscenos, ou a pessoa repete muito. Então eu falo, não, calma, deixa mais leve. Crie consciência nos seus gestos, façam os gestos falarem com você, junto com a sua voz. Porque se eu vou falar, pô, meu nome é Rafael, eu vou falar pra vocês, então tô usando minhas mãos pra falarem. Cuidado na questão de apontar o dedo, eu sempre peço isso. A pessoa se alfabetiza nisso. Terminou o primeiro módulo lá, as primeiras 10 aulas, ela vai trabalhar a inteligência emocional. Então, trabalhando inteligência emocional para autoconhecimento, vamos fazer algumas atividades de autorreflexão para a pessoa ir perdendo a timidez. Mas junto com isso, vem técnicas de oratória. Então, nisso a pessoa aprende a trabalhar o rapport. Porque, mas rapport é o quê? Gerar conexão com as pessoas. É se conectar. É legal isso aí. Procura lá, para quem não sabe, R-A-P-P-O-R-T, rapport. Isso é fundamental. É aula, os alunos até brincam, porque toda aula eu falo assim, gente, a melhor aula do curso é a próxima, para gerar expectativa neles. Mas eles falam, professor, toda aula para você é a melhor. Eu falei, exatamente, para vocês pensarem. Tem o melhor para vir ainda. Mas o rapport, eu acho que a aula mais essencial, se não é a mais essencial, uma das mais essenciais do curso. Por quê? Porque como que eu vou falar com o público se eu não gerar conexão? Sim. Como que eu vou convencer alguém se eu não tiver conexão? Tem gente que fala... Outro dia um cara virou pra mim, gestor de uma grande empresa, falou, pô, falo, ninguém me entende. Eu falei, opa, tá faltando conexão. Mas como isso? Não, cara, encontre um ponto em comum com o seu público e vai trabalhar. Então a pessoa vai trabalhar beabá da oratória, para ela já chegar no próximo módulo já sabendo como se portar, boa postura, contato visual, velocidade de fala, tom de voz que vai trazer. Como que eu começo uma apresentação? Como que eu faço pra... Pô, esqueci o que eu ia falar, o que que eu faço? Bebe água. Bebe. Toma água, engasga, não sei, vai lá, dá um golão. Tem gente que fala assim, professor, você indica o bebê antes? Eu falei, calma, o quê, né? Somente água, por favor, uma bebida quente, mas não apelando. Aí depois trabalha inteligência emocional. Depois a pessoa vai trabalhar, a gente usa técnicas, que o pessoal fala que é técnicas de coach, mas é mais essa ideia da gente trabalhar a questão da construção dos níveis neurológicos da pessoa. Então, onde que eu estou? Como que eu desenvolvo minha aprendizagem? Como que eu vou crescer? Continua esse autoconhecimento. Chega no último módulo, aí a pessoa começa a trabalhar justamente a oratória mais avançada. É o quê? Como que eu começo um discurso? Como que eu termino o discurso? Como que eu faço um punch? O que é um punch? Punch é... Punch em inglês é? Socar. Socar. Como você soca a audiência? É mais ou menos isso. É um impacto, não é? Exato. Como que eu vou impactar as pessoas nos primeiros segundos?
Se você assistir uma palestra do TED, pô, que é brilhante, existe uma metodologia do TED. Depois posso indicar alguns livros, tá, pro pessoal, mas você pega eu vou aí coloca aqui embaixo vai estar tudo aqui, produção vai trabalhar. E eu vou dar um pouquinho de trabalho para produção, som um pouquinho. Eles gostam. É bom que é mais conhecimento, né? Compartilhando, share. Você pega no TED, eles trabalham muito essas técnicas. E o punch é como você impacta as pessoas no primeiro instante. Como eu vou chamar a atenção das pessoas? Como que eu vou fazer que elas prestem atenção? Chego num grupo de adolescentes. Como que eu faço os adolescentes prestarem atenção no que eu tô falando? Vou com uma mini saia e um top rosa. Então, olha, chama atenção. Melhor, galera. Mas tem forma... Exatamente. É melhor chamar a atenção pela sua fala. Até outro dia eu falei assim, pô, mas a forma que a pessoa se veste, a estética conta. Eu falei, sei lá, pensa nos grandes oradores. Eu não acho o Silvio Santos um cara bonito, nem nunca achei. Mas fala bem, mas né? é cativante, né? Ele começa a falar, você fica hipnotizado ali. O Lula é um cara, como dizem no meio político, o Lula é um encantador de serpentes. O cara fala muito bem, o bicho convence, né? Ele te demais, convence que isso daqui é preto. Demais. Então, assim, sem entrar no mérito político, mas no caráter da comunicação, sim, com ele certeza. É muito bom nesse aspecto, porque ele consegue trazer para as pessoas justamente isso, se conectar com facilidade, conseguir cativar as pessoas e trazer isso. Então, qual que é a minha intenção? Quando você pega a metodologia da Vox, ela vai trabalhar todos esses aspectos para que a pessoa termine o curso sabendo o que fazer em qualquer situação. Isso é muito massa. Nossa, ô, Rafael, super completo. A gente sabe que o tipo assim, ele pega, né? Pega, ou se pega. Ao contrário disso, que você tem de técnicas eficazes pra galera talvez soltar esse tipo assim. Esses vícios de linguagem, né, que a gente acaba Vou falar a mesma coisa que eu falo em sala de aula. Sempre que meu aluno chega na sala de aula e fala assim, professor, às vezes eu tenho uma aluna, isso eu contei no dia na sala e filmei, óbvio, pra mostrar pra ela depois. Terminou a aula, eu falei, ó, naquela tua fala você falou 18 né. Foram 18 nés, cara. Aí ela falou, como que isso acontece, professor? Eu falei, insegurança. A gente fala muito né. É a busca da aprovação. Tipo assim, é a busca, exatamente. Porque o né é o quê? Não é. É uma confirmação. Eu tô buscando o quê? Pô, você concorda com o que eu tô falando? Então a gente acaba fazendo isso. E as pessoas têm esse hábito. Então, o que você faz? Todas as vezes que você for falar em público, todas as vezes que você estiver na frente de uma plateia, eu vou lá falar, vou me apresentar. Eu tenho que pensar, primeiro, eu que mando aqui nesse espaço. Se eu tô aqui falando, é porque eu sei alguma coisa. E eu sempre tenho algo a agregar a alguém. Então, autoconfiança. Autoconfiança já vai te ajudar a parar um pouquinho com o né. Mas ao final de cada frase, se você é uma pessoa que fala muito né, muito tipo assim, começa a criar consciência. Tem uns que falam, tem um aluno, o seu Milton, ele é político, uma cidade da região, ele virou pra mim e falou assim, Rafael, como que eu tiro esse né? Eu falei, olha, o senhor pede pra alguém que tá perto de você pontuar quando tiver, ou o senhor tem que começar a prestar atenção, começa a criar consciência. Mas ao final de cada frase, o senhor só termina a frase, o que você tem que falar é respira. Respira, dá aquele silêncio de 2 segundos e começa a falar novamente. Isso é fundamental. Nesse espaço que você deu, mas se você tiver alguém perto de você que vai ficar toda hora falando. A esposa dele sempre estava nas aulas. Nossa, aí pronto. Ele falou, Rafael, você ensina essas coisas? Minha esposa todo dia. Eu falo nela, exatamente, é nessa pegada. Todo dia ela ficava cutucando o seu Milton. O seu Milton melhorou muito, muito mesmo. Então, qual que é o processo? Sempre você está criando consciência. Porque quando você pensa... Então, eu estava falando, né? Aqui para vocês, não sei se vocês já passaram por isso, né? É que se eu tirar o né, vai fazer diferença? Total. Então, assim, na verdade... Se eu tirar o né, vai fazer diferença sim. Eu pensei uma coisa e falei outra. Não, mas eu entendi o que ambos quiseram dizer, que é a mesma coisa, que é o quê? Vai fazer diferença total de não ter mais o né, mas ele não vai ter diferença porque se eu tirar o né, é como se a frase não perdesse o sentido. Ou seja... Eu tenho que tirar essa porcaria da minha vida, porque é feio, como todo vício é ruim, mas o né, ele só vem pra confirmar. Então, se você tirou o né, você fala, nossa, a frase continua tendo o mesmo sentido. Aí a pessoa começa a mudar. Não é? Não é verdade, né?
Então, acaba. E o né, olha, ele gruda na cabeça, tipo assim. E quando a pessoa faz, é que então, é que é pra você. Então, vou pensar da próxima coisa, você fica, Olha, tem gente que faz bastante isso. Ela vai pra pensar, então, é que ela não tá focando no que tem que ser falado. Aí o que ela faz? Fala. E daí tem esses devaneios. Aí fica, aí é ruim. Porque passa um tempo de fala da pessoa, você começa a falar, meu Deus, ela não vai ficar quieta. Ela não vai parar. Fica assim, Começa a dar um sono. por favor. E tem alguma história? Você já compartilhou aqui com a gente algumas histórias. O que não falta é história. Seu Milton. E tem alguma história de que você viu que a oratória realmente mudou? Não só a vida dos alunos, mas a sua vida. Como que a oratória mudou? Bom, você já já disse que desde o começo fiquei sabendo aí por aí também que você sempre foi muito falante, desde a faculdade. Vou conversar com a Thaís depois. Um beijo, Thaís. Thaís é maravilhosa, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, de verdade. Conversou da faculdade? É. Quando você fez faculdade, era comunicação, já era... Não, era ainda tronco comum, comunicação social, e depois você ia pra habilitação, ou publicidade e jornalismo. Quase fui pra publicidade, mas eu falei, não, vamos pro jornalismo. Mas é massa, jornalismo é massa, e publicidade também admiro pra caramba. Tenho vontade ainda de, talvez, ou publicidade ou marketing. Mas na faculdade eu já falava, gostava tal, mas ainda tinha bastante medo. A oratória mudou muito minha vida. Nossa. Num processo assim. Quando eu me apaixonei pela política, eu tive a oportunidade de ser deputado estadual jovem. Foi um projeto que existe até hoje, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, a Alesp faz todo ano um projeto com as escolas públicas do Estado, e particulares também, com o ensino do Estado de São Paulo. Então, as escolas podem, sei lá, ela tem um projeto para mandar para lá. E esse projeto, você cria um projeto que não existe de lei e manda, se for selecionado, uma comissão lá escolhe e te chama para participar. Tudo pago lá os 2 dias e tal. E eu mandei um projeto de lei na época sobre a criação de uma campanha estadual de recolhimento de lixo eletrônico. Não existia isso no Brasil ainda, quer dizer, no estado de São Paulo. Lembro que pouco tempo depois começaram a pipocar nas cidades, eu ainda brincava, falava, fui precursor. Mentira, já tinha um movimento para isso acontecer. Lá em Bernardes era, vamos, meu povo, vamos reciclar. A coleta seletiva, não sei. Não, do lixo eletrônico, né? Essa do lixo eletrônico. Um pouco mais... Não, mas a coleta seletiva foi, querendo ou não, ela veio antes, depois as pessoas criaram consciência disso, porque as pessoas começaram a descartar muito eletrônico. E eu me lembro, eu gostava de biologia, como eu disse, já estava meio político, fui meio ativismo político, ambiental, assim, e fiz o projeto. Fui lá, cheguei na Assembleia Legislativa, fiz meu discurso, fui candidato a presidente, porque eu articulei um monte no dia anterior, só que quando eu cheguei na Assembleia lá, olhei 600 pessoas me olhando, vice-governador presente, um monte de gente, falei... Bum! Caraca! Eu com 17 anos comecei a tremer. Calma lá. Aí eu falei, ai meu Deus. Onde eu vim parar? O que eu vim fazer aqui? Por que eu me inscrevi nesse negócio? Gaguejei e tal. Eu era um dos favoritos da vitória. No fim, ainda perdi no segundo turno pro Vitor, que é meu amigo da época de escola. Da época da Assembleia. E ele é meu amigo até hoje. Foi vereador em Paraguaçu Paulista depois. Foi candidato a vice-prefeito lá. É formado em gestão pública pela USP. Tem mestrado em gestão pública pela Universidade de Madrid. O cara é um crânio. Fala bem que só. Foi. Nossa, o Bini fala bem demais. Tava dando aula, eu acho que ele tá dando aula na Unesp agora aqui em Prudente. O cara brilhante mesmo. E um ser humano fantástico. Então o Bini ganhou, falou muito bem no dia. Depois daquele dia eu falei, nunca mais vou gaguejar em público. Nunca mais, porque aquele dia eu fiz um discurso tão feio. Eu vim escrevendo no busão, a letra já é feia, veio tremendo o busão que levou a molecada. Nervoso. Aí fiquei nervoso e tal. Mas foi um aprendizado. E você poderia ter levado para um outro lado, tipo assim, criar um trauma. Criar um trauma. Vou bloquear isso daqui, vou fechar essa janela, não vou explorar mais isso. Vou melhorar. Aí, como eu fui fazer faculdade de comunicação, aproveitei para estudar oratória, e nisso eu entendi que eu tinha que melhorar. Então, o que a oratória mudou na minha vida? Hoje eu não tenho medo de fazer qualquer coisa. Coisa que anos atrás, às vezes eu ficava, eu tenho medo que as pessoas vão pensar de mim. Eu não tenho medo que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho medo de outras coisas, mas medo do que as pessoas vão pensar de mim, jamais. Porque a minha vida vai continuar a mesma se a outra pessoa pensar. E eu falo muito isso para os alunos. Professor, mas e se eu fizer errado? É isso. Mas qual que é o problema? Nenhum. Rafael, hoje, lembrando que você viria, me veio uma memória de
Eu também não era muito tímido quando criança, mas acho que minha mãe forçou eu não ser muito tímido. Porque eu falava, tocou o telefone, ela vai atender. Eu falei, eu não quero atender, eu tenho vergonha. Ela falou assim, não importa, eu não posso atender agora. Eu vou falar o quê? Atende o telefone. Primeiro passo era esse. Pede uma pizza. Atende o telefone. E vai. Então, a pessoa falou isso, então você responde isso. Sim. Não tem problema errar. Você é uma criança, você tá aprendendo a conversar. Sim. Pra quem tá se aventurando agora nessa técnica de oratória, você tem conselhos pra pessoa ir quebrando, se mostrando? Olha, tem vários. Até quando vocês falam de história, uma história que eu gosto muito é de um aluno meu que ele uma das histórias que eu gosto de contar é dele porque a esposa fez um depoimento aberto em um evento nosso para mais 100 pessoas lá. Então eu posso contar isso aqui abertamente. Tá liberado. O Luiz é um aluno nosso, empresário, cara brilhante, um excelente empresário, um baita do empreendedor, vendedor fantástico, fala muito bem, já falava bem, só que ele tinha mania, o Luiz sempre estava em risco, apontava o dedo, erguia assim um pouquinho a cabeça para falar e falava muito firme. Eu falei, cara, suaviza os movimentos, começa a fazer talvez sinal de pinça. O Obama faz muito esse movimento para não apontar, porque isso aqui é muita autoridade. Isso aqui eu tô com o punho cerrado e ao mesmo tempo é como se eu estivesse te entregando o papel, correto? É um pra você e 4 pra mim. É mais ou menos isso. Então ele começou a fazer mais esse movimento, tal, suavizou mais o movimento da cabeça, olhando mais os olhos das pessoas, sorrindo mais, testa menos franzida, suavizou. Falando menos firme, pausado, tal. O cara... Porque a figura dele já era muito firme, cabelo penteado para trás, muito bem em forma. Informal. Então o cara tem peitoral largo, tudo, ele já passa uma autoridade. Então ele não precisava fazer mais ainda na fala. Suavizou. Os funcionários começaram a confiar mais, tinham menos medo de falar com ele, inclusive quando tinha algum problema, enfrentar uma situação. E nas aulas a gente começou, tem aula lá que a gente fala que é discutatória, que é pra pessoa aprender a ouvir na essência. Então ele começou a ouvir mais. Então ele começou a prestar mais atenção. Isso, como a esposa dele disse, salvou o casamento deles. Porque ele começou, além de suavizar os movimentos da fala, quando ela ia brigar, ele já rebatia. O que ele fez? Não, vou esperar ela falar. Pronto, o casamento deles melhor. Exatamente. Como é uma dinâmica de escutatória? Oi? Como é a dinâmica da escutatória? Nós temos várias. Uma delas, eu coloco todo mundo vendado, de mãos dadas, enfileirado, e saio andando pela Vox. Aí eu abro a porta da Vox, faço que vou pra avenida, mas é óbvio, não vou pra avenida. Vou colocar meus alunos em risco, mas eles vão todos lá e andam... Celestino Figueiredo, pau. Exatamente. Eu falo assim, ó, no 3 todo mundo corre. Brincadeira, mas é sacanagem, eles ficam com um pouco de medo, mas não acontece. Legal que todo mundo passa de carro ali bem na curva da Celestino, que eu tô falando, que esse bando de maluco. Aqui. Aí isso é um hospício. Então, neste caso... então a gente faz essa dinâmica. Tem uma outra que eu coloco em trios. Aí fica uma pessoa falando e 2 vendadas. Aí ele tem que falar para a pessoa. Eu tenho que falar. Vai para frente, vai para o lado. Você, fulano, vai andar em tal sentido. Fulano, anda, dá mais 2 passos. Para a pessoa entender o seguinte. Que o que ela fala, a mesma coisa vai ser interpretada de maneira diferente por 2 pessoas. E a pessoa que está ouvindo e sendo orientada, que ela tem que prestar muita atenção no que a pessoa fala. Para ela entender exatamente a mensagem que ela quer passar. Essa é uma dinâmica muito legal, porque a pessoa para de fato prestar atenção e a importância de você ouvir as coisas. E ouvir o que é pra gente também, né? Oi? Ouvir o que é pra gente também. Ouvir o que é pra gente, exatamente. Porque às vezes a gente faz muito isso. Isso eu tenho certeza, não é que falar, vocês vão falar, pô, eu faço. E quem estiver assistindo vai também falar a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa tá te falando, você já tá pensando na resposta. Só que às vezes se você ouvir até o fim que a pessoa vai falar, você não vai precisar perguntar porque ela já tá te respondendo. Só que a gente come uma bronha do caramba e fica... E até sem educação. Então, eu bato muito em cima disso com os alunos. Falo, espera terminar de falar. Pessoa. Às vezes o aluno vai falar, espera. Lá. Ah, tá bom, professor, já falou que eu ia te perguntar. Entendeu? Então, nesse processo você vai entendendo. E isso é muito importante para as pessoas. Porque nós temos uma abordagem muito interessante ao longo do tempo. Pra gente entender que a forma que você fala, tudo vai ser interpretada de maneira diferente para as pessoas. Só que quando você entende, eu ouço a pessoa, eu sei o que ela quer ouvir, como ela gosta, como ela se comporta. E assim eu adapto a minha comunicação, gerando o rapport para criar conexão. Isso é fundamental. Isso é muito massa. Tá aí a pegada também, né? Do orador se adaptar ao ouvinte. Exatamente. Sim. É muita questão de... vou falar para um grupo de senhorinhas, eu vou falar igual eu falaria para um grupo de militares? Não, com certeza, não. Né? A senhora chega assim, meu amor. Ela tem que pensar que seja o netinho dela ali assistindo naquele momento.
a gente estava falando... A gente começou a falar de uma coisa e foi para outra. A gente estava falando das dicas para os iniciantes para melhorar as habilidades em público. As dicas para os iniciantes. Então, para quem vai começar, o que é importante? Eu vou dar, então, 2 dicas legais. Uma que a gente ainda não trabalhou na Vox, mas eu trabalho em casa com os meus filhos. Então, para quem quer trabalhar, isso eu estou levando para a tese de mestrado agora, sobre como a gente trabalha oratória na infância. Porque na escola a gente aprende a ler, aprende a escrever, mas a gente aprende a falar. Uhum. A gente não aprende a falar na escola. Pelo contrário. Eu me lembro muito bem, quando eu estava no pré, eu lembrei da professora, quando eu errei, ela falou, não sabe, vai ter que aprender. E criança que traumatiza. Então, Total. Com o processo, eu comecei a criar, falei, eu não quero que meus filhos traumatizem, não tenham medo de falar em público. Comecei a trabalhar uma coisa. Então, você quer começar com o seu filho, sabe o que você pode fazer? Tá lá a criança, eu tenho 2 meninos, tem um de 6 anos e meio, o outro que tá para fazer 3, o que tá com 2 anos e 10, indo pro 11º mês. E logo vem a Júlia, nasce dentro de um mês. E agora, próximo mês? Nasce já no... Mais uma Mariana. Isso é bom? Isso é ótimo. Olha, depois eu... Vai gostar do carnaval. Sim, é muito bom. São queridos. Aquariano? Bate no peito. Vixe. Aí lascou. Mas o que você faz? Eu sempre pego livro de historinha, conto para os meus filhos. Então faço a interpretação, modulo minha voz, faço o personagem, faço outro personagem, depois eu dou o livro para ele, pro de 6 anos e meio, que já leu um pouco, e falo, agora você conta a história para mim. Ele conta do jeito dele, se expressando do jeito dele, mas ele ganhando confiança, porque eu tô olhando e vendo que aquilo é importante. Depois o de 3, quase 3, o Hugo, que tem uma comunicação muito boa. Meu filho até assusta a gente às vezes por conta disso. Mas ele pega, a gente dá, ele não sabe ler nada. Então ele vê a historinha lá, porque o porquinho, a casa dele voou. Então ele começa, mas ele já vai treinando e trazendo isso. Isso é muito legal. Você lê a historinha, colocar pra criança fazer a mesma história, ele colocando do jeito dele, muito legal, a criança vai perdendo a timidez. Para quem vai começar agora na oratória, pô, eu não sei o que falar, eu quero me comunicar bem, o que eu passo e transmito para as pessoas? Pô, primeira coisa, entenda, você é uma pessoa que tem a sua história, é a sua história. Ninguém sabe mais do que você sobre você. Então, não tenha medo. É sério, é muito simples a gente falar não tenha medo, mas não precisa ter medo, porque só você sabe a sua história, não tem por que você ter medo. Ninguém ali tá pagando suas contas direito, tá fazendo um monte de coisa, siga a tua vida, é hora de você se apresentar e se vender. Segundo, vai começar uma apresentação, respira fundo. Todo começo de aula na Vox eu faço isso aqui, ó. Peço para os alunos levantarem, fazer o aquecimento vocal. Então, inspira durante 5 segundos, segura 2, solta 5. Vamos fazer, ó, vai, faz assim, ó. 3, 2, 1, você faz assim, ó. Você vai puxar o ar devagar. Vocês são ansiosos? Então, como vocês são um pouco ansiosos, vão entender. Vai puxar o ar pro diafragma assim, ó. 5. Aí você segura 2 e solta. Isso a gente repete por 3, 4, 10 vezes se necessário. Fantástico. Gente, isso pra dormir. Você tá com insônia. Ai, não sei, a cabeça tá pilhada. Sentou na cama. Fez isso aí, é sério, o sono começa a vir. Você sabe que a gente usa essa respiração com as crianças através de GIFs? De GIFs? Vai subindo uma bolinha por uma esteira, 5 segundos. Sim. Aí ela para e desce. Já indiquei pros meus alunos lá na... Fantástico, gente. Um dia, uma outra professora da Vox, a Marlene, brilhante também, ela apareceu justamente com essa bola. Eu falei, cara, que coisa, eu não tinha conhecido isso ainda. Eu passei pras crianças, meus filhos. Adora. São várias bom. Dinâmicas. Então é importante. A respiração vai diminuir a adrenalina. Uma outra coisa que a gente faz, cerra os punhos aqui, ó. Você faz 1, 2 ao mesmo tempo que você sentado. Você tensou na panturrilha no mesmo instante, beleza? Você faz assim, ó. 1, 2, solta. Você faz 1, 2, aí volta. 1, 2, solta. E vai repetindo. Isso aqui começa a regular seus batimentos cardíacos. É a quantidade de adrenalina no seu sangue. Dá uma relaxada. Vai se apresentar, além de você fazer esse exercício de respiração, pensa, para quem que eu vou falar? Então, eu entendendo quem é meu público, fica mais fácil. Então, sempre que for começar uma apresentação, faça uma pergunta para o seu público, algo que vai despertar a curiosidade das pessoas. Olha, isso é fascinante, isso é brilhante, é muito importante para as pessoas. Então, faça uma pergunta para gerar interesse, algo que seja legal, ou comece com uma frase de impacto.
Então, isso é sempre importante. Um dia eu comecei na UniOeste, só um detalhe pra gente, pra você fazer a próxima pergunta, mas um dia eu fui dar uma palestra na UniOeste, 200 universitários, encerramento da semana de administração, numa sexta-feira à noite. O que o universitário do Campus 2 da UniOeste quer fazer? É pra sair pra Toca da Coruja. Exatamente. Já fui esse universitário. Eu cheguei e falei, como que eu vou segurar esse pessoal aqui? Cheguei, comecei a palestra da seguinte forma. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui gostaria de levar um tiro na testa agora? Aí todo mundo... Eu vou sair pra ver esse maluco. Quem que é esse psicopata? Eles fizeram outras perguntas também sobre isso. Depois fiz. Quem aqui gostaria de... Aí perguntei quem gostaria de levar uma picada de um animal, gostaria de ter uma doença que vai morrer amanhã. Aí todo mundo ficou assim, e quem aqui gostaria de pegar esse microfone e falar aqui na frente agora? Aí uma galera fez assim, eu prefiro todas as outras. Eu falei, então... Aí contei uma história. Então nisso eu gerei impacto porque fiz uma pergunta nada a ver. Cativei. Exato, cativei. Gerei curiosidade e trouxe. Isso tem um resultado fantástico. Perguntas do tipo, você sabe... Não são bem-vindas. Como assim? Você sabe... É muito abrangente, né? Exato. Assim, você sabe o que é a Vox? Você sabe o que significa Vox? Talvez não. O pessoal ficaria tímido. Pode ser, eu acho que as pessoas podem ficar tímidas. Você pode fazer perguntas mais específicas. Falar assim... Quantas vezes você já sentiu frio na barriga ao falar em público? Eu virar pra pessoa e falar assim... você conhece alguém que tem medo de falar em público? A pessoa internamente ela começa assim, eu conheço um monte de gente. Se eu te der esse microfone aqui agora, você vai falar? A pessoa... Porque você mexe com ela, você trabalha o ego dela. Na hora que ela trabalha o ego, a pessoa para, fica em estado de alerta, então ela vai prestar atenção. Isso é muito importante. É que nem sala de aula. O aluno tá falando às vezes, aí o professor pede silêncio. Tudo. Quando ele fica em silêncio, olha pro aluno, o aluno faz, opa, aí você conseguiu a atenção dele. Então tudo isso conta no processo. É sempre trazer a atenção das pessoas de uma forma que seja interessante. Então fazer perguntas um tanto polêmicas, mas sem ofender, vai ser sempre válida. E no mundo digital, às vezes você vai fazer ali uma reunião online, então importante. aí às vezes você não vai estar com a câmera fechada, então você não tem esse artifício de usar os gestos e tal, aí tá todo mundo com a câmera fechada também, então só fica você falando. Acontece comigo às vezes, né? Tem que fazer algumas reuniões no trabalho, no começo eu me sentia muito nervosa e influencia diretamente. E tem o fator que você tá se olhando todo momento. Começa a gaguejar, embaralhar as palavras. Quais as dicas que a gente pode usar? No digital? Olha, sempre que forem falar no digital, primeira coisa, estejam de fato presentes na reunião. Segundo, olhe bem para a câmera. Tem gente, eu vejo gente que se apresenta às vezes e fica só olhando aqui para a tela, perde um pouco do foco. E fala pausadamente, porque às vezes pode ter um delay, pode ter algum erro e vai dar aquela... Fica feio. A pessoa se perde, ninguém sabe o que está acontecendo mais, então o que você faz? Fala pausadamente, porque até se tiver esse delay para quem está ouvindo, a conexão dela ficou ruim, na hora que voltar, vai estar tudo ok. E faça alguns aquecimentos vocais antes de falar, para não se embaralhar. O ideal, abra sempre bem a mandíbula para falar assim e ficar muito claro. Porque o microfone do computador, ele costuma dar uns pequenos erros, ou seja, pelo celular, qualquer coisa. Então, abra bem a mandíbula, faz uns exercícios aí. Tem um que eu adoro, que você coloca a língua aqui, ó, em cima do dente, dá 6 voltas para um lado, depois 6 voltas para o outro, isso aqui, ó. Pra quem tá só ouvindo a ASMR, ó. Esse exercício é muito bom. Ó, o meu não tá doendo tanto, que eu fiz um pouco antes de vir pra cá. Antes de Sabia que ia falar bastante. Ia falar bastante, aí a gente acaba fazendo. Mas sempre que for falar em uma reunião, faça isso. Se tem uma apresentação para fazer, faça uma apresentação da maneira mais limpa possível. Slides, eles servem somente para dar um norte, a não ser que você tenha que fazer algo muito explicativo, mas o ideal é faça o uso de imagens que vão deixar muito claro que precisa, sem poluir demais a imagem para que as pessoas se percam naquilo. Mas vocês também trabalham com... Nós temos uma aula voltada justamente para apresentação. E é muito legal. É muito Nossa, essa apresentação assim, de empresa, tá? Isso é muito legal. Eu acho um terror quando a galera vem com aqueles textos carregados. Nossa, é horrível. E às vezes você vai assistir uma palestra, o palestrante chega lá cheio de slide, não sei o quê. Pra quê? Nossa, nada. E assim, um slide com 200 mil palavras
E hoje é o seguinte, eu tenho muito professor que vai lá. Eu tenho alunos que são professores universitários. Fala, pô, o aluno tá ficando entediado na minha aula. Você pega o slide dele, tá carregadíssimo. O professor é muito bom, doutor, com várias pesquisas em andamento. Só que acontece, esse aluno, normalmente, ele começa... O professor tem que entender que a gente tá na era do digital. É uma modernidade, como diria a Bauman, é uma modernidade líquida. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu tô lá falando na sala de aula e eu começo a trazer para um aluno da era digital um monte de imagem que tem nada a ver. Um monte de palavra. O aluno não quer ver, ele quer ouvir. Então você tem que ser tão dinâmico, ter uma fala dinâmica, que aquilo que seja muito interessante, aguerrido e tal, para que o aluno não se perca. Porque se eu ficar falando de maneira monótona com um monte de palavra ali, o que vai acontecer? Olha, tem uma história pessoal, assim, da faculdade, de professor que foi bem aguerrido. Ele colocava muito nos slides dele, vamos debater. Então era só aquilo no final, vamos debater. E era o momento, pau, trazia o tópico da aula. Sim. Um dia ele não colocou, vamos nos debater. Vamos debater, aí é perigoso. Vamos nos debater. Dá uma luva de boxe pra cada um, vamos sair no soco aqui. Mas uma coisa interessante também sobre o digital, sobre a apresentação digital. As pessoas muitas vezes vão para uma apresentação no digital, uma apresentação, digo assim, numa reunião online, o que ela tem que se preocupar? E as pessoas, o presencial, eu tô aqui no tete-a-tete com vocês. Então, tá sentindo a pessoa. Isso, tá perto. Eu sei que eu tô te olhando no olho. Ali você não tá olhando ninguém no olho, você tá olhando pra câmera. Então, mantenha esse contato com a câmera, fale pausadamente e, em muitos momentos, interaja com as pessoas. A interação, ela é fundamental. Se não houver interação, perguntas, de você fazer até perguntas são retóricas, mas façam as pessoas prestarem atenção, ou pedir um exemplo, alguma coisa, porque isso vai trazendo o público toda hora e faz com que ele se mantenha atento a todo momento. Então isso é fundamental. Tem aquelas ferramentas de resposta, né? Quem entendeu, dá um joinha aí. Isso aí é legal. Quem tá acompanhando a gente, ó, segue a gente no link que tá aqui embaixo da SPAR. Do Rafael também vai estar aqui embaixo. Algumas sugestões de cursos da SPAR também, galera. Tem pergunta? Não, eu ia comentar que hoje um amigo nosso acabou comentando, mandando uma foto que ele estava numa reunião na empresa dele. Ele trabalha numa empresa, uma multinacional, então estava numa reunião com 160 pessoas. E um querido, infelizmente, teve o azar de, sem querer, abrir a câmera e ele estava dormindo. Ai, meu Deus. Na vertical. E aí roubou a cena da reunião, né? Porque ninguém mais conseguiu se concentrar em nada. E virou assunto para mais de 160 pessoas. Ah, tranquilo. Eu acho que o micão foi bonito. Nossa. Na internet, hoje você entra, TikTok, Instagram, você vê diversos vídeos desse tipo. É igual reunião, juiz, às vezes em reunião que faz a distância, tá lá. Samba canção. Ou passa uma figura atrás. Exato. Tem umas pérolas. Nossa, tem umas coisas muito boas. Eu vi o dia de um jornalista nos Estados Unidos, até viralizou, e que ele tá apresentando aqui, ele tá ao vivo do escritório da casa dele. De repente entra uma criança, que seja filha, em seguida entra outra num outro carrinho, depois vem a babá ou a mãe, não sei quem que era, correndo e nem cheirada, meu Deus, puxando. E ele fica nervoso, ele nem sabe como reagir, né? Ele ri, fica sem graça, mas é muito bom. E você tem que se preocupar com isso, porque numa reunião de negócios, às vezes, uma apresentação, isso pode acontecer. Pode. Mas a gente tem que humanizar também algumas coisas, né? Isso ajuda demais. Acho que a gente entender que somos passíveis ao erro, por exemplo, numa apresentação. Coisa inevitável que você é. Sim. E olha, hoje, por mais que a gente esteja numa era de cancelamento muito forte, o cancelamento sempre existiu. Isso é fato. Acontece que hoje ele é muito mais rápido porque a rede social é muito mais dinâmica. A gente tem que entender assim, o cancelamento pode existir, mas as pessoas também esquecem muitas coisas de maneira muito rápida. E a gente não pode negar. É claro que você tem que trabalhar a sua construção de imagem de maneira inteligente. Só que qual que é o processo? Hoje a rede social, ela humaniza demais também isso aí. As pessoas estão aceitando algumas situações de maneira muito mais tranquila. Então, o repórter que outro dia estava apresentando e o filhinho estava no colo. Você pega antigamente o William Bonner. Você imagina que o William Bonner ia brincar, sorrir no Jornal Nacional? Não tinha isso. Gravar um Reels. Gravar um Reels, andar e você ouvir a latinha, aqueles lá enlatada, abrir ao vivo. Então, isso não existia. Tal do padrão Globo de jornalismo. A Globo, tirar a gravata do apresentador, isso nunca existiu. Hoje, é tudo... Eles querem a humanização.
A gente tem essa questão da proximidade. E o orador tem isso. Tem o jornalista que eu sou fã, César Tralli, do Jornal Hoje. Gente, é totalmente humanizado Nossa, aquele o César jornal. Tralli E ele é assim, gente, ele é uma pessoa excepcional. Eu queria São comer 6 ônibus na minha casa dia de domingo. Eu acho assim, ele uma pessoa isso fantástica. É que nem, ó, o caso... Como ele citou agora, a questão dos 6 ônibus do Tramontina. Gente, aqueles 6 ônibus do Tramontina, vocês sabem que ele criou ele patenteou isso aí, ele registrou. Sério, porque virou uma marca dele. Ele tem, eu acho que uma página, ou um site, alguma coisa de visita no interior, que ele faz negócio, agora se chama 6 ônibus. Que ele falou, em vez dele falar, pô, errei e tal, não. Ele fez de um limão uma limonada. A marca dele. Foi ali. E ele visita cidades do interior de São Paulo, mostra tal, através da rede social dele, chama 6 ônibus. Caraca, muito legal. A Argentina é muito bom. Então as pessoas gostam, elas esperam isso. É a mesma coisa, para quem vai falar em público, pô, errei. Eu gosto muito da Brené Brown. Tem até palestra dela na Netflix, do TED. Ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Então, pô, todo mundo é vulnerável. Eu vou estar falando aqui e vou errar. Já aconteceu de eu estar em sala de aula, falar uma coisa nada a ver, os alunos ficarem aqui, professor, que é isso? Ou se não tá numa palestra, gaguejar, travar, falar de vício de linguagem ao mesmo tempo eu estar cometendo vício de linguagem. Né, gente? Isso é comum. Nós somos humanos. Somos humanos. O tal do perfeccionismo, acho que a gente tem que estar sempre buscando o melhor. Mas a gente também tem que entender que se não houve o perfeito, mas, pô, foi bem feito, fechou. Vamos. E pra quem não consegue chegar no perfeito, o normal também é aceitável, gente. Exatamente, cara. A gente tem que trabalhar com essa concepção. Eu gosto muito de uma palestra do Cortella, que ele fala dele. O Cortella é maravilhoso. Fantástico. Um dos melhores oradores do Brasil. Eu gosto muito do jeito que ele fala. E ele traz justamente uma questão de quando uma vez ele estava viajando, voltando de viagem, parou num posto de gasolina. Foi pedir um salgado, o cara virou pra ele e falou assim, pô, não pega esse salgado não. O salgado tá aí desde de manhã. Se você quiser, eu vou lá dentro na cozinha, faço um pão, um presunto e queijo pra você. Ele fala que aquilo tocou muito ele, porque o cara, ele não tinha o melhor produto naquele momento, mas ele fez o melhor que ele tinha naquele processo. Então a gente tem que fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. E isso é fundamental. Então você pega empreendedores e fala, pô, como que esse cara... Tem aquele senhor famoso, eu uso isso lá na CAC, na aula de empreendedorismo, aquele senhor de Curitiba, o pipoqueiro de Curitiba. Pipoqueiro de Curitiba? Esse cara, depois... eu não lembro o nome dele. Mas pesquisem. Tem um pipoqueiro de Curitiba que esse cara, ele inovou. Pô, ele tinha um carrinho de pipoca na rua, mas o que ele fez? Lencinho para tirar cheiro de pipoca da mão. Você escolhe o óleo da sua pipoca. Se você quer milho de canjica, ou milho tradicional. Gourmetizou a pipoca de rua. Aí ele faz uma com um bacon, para dar o gostinho do bacon, dá palito de dente e balinha de menta. Olha só. Então, pô, ele fica no semáforo ou ele fica na praça? Na praça. E todos os aventais dele têm registrado o dia aqui do lado. Isso é muito legal. Então daqui quinta, sexta, e na sexta você vai lá, vai estar com um avental de sexta-feira, porque ele limpa todos. Então, o cara fez de um limão uma limonada. Ele fez o melhor que ele tinha sem precisar fazer um grande investimento. E hoje o Sebrae paga para que ele dê palestras em todo o Brasil falando sobre isso. Isso é muito massa. E como que a gente traz isso para a oratória? Entendendo que, pô, eu tenho todo mundo tem uma história para contar. Então tenho uma mensagem para trazer, beleza, vai lá e fala de coração. Pô, mas eu não tenho nenhum repertório perfeito. Mas você tem um repertório. Vai e faça com aquilo que você tem. Mas faça da melhor forma possível. Não é o melhor, mas faça da melhor forma possível. É que nem carro. Às vezes a pessoa fala, pô, eu queria ter tal carro. Pô, legal, né? Gostaria de ter um carro. Se temos aluguei um carro que eu falei, pô, é difícil sair desse carro, voltar pro meu agora. Mas o meu me leva pra todo canto do mesmo jeito que aquele. Pois é. Não tem a mesma tecnologia. Não, mas vai indo, enquanto dá. Exato, daqui uns tempos eu vou comprar. Então calma, paciência. Faça o melhor enquanto você tem o que você tem pra fazer. Rafael, você comentou sobre a CAC, as aulas. Lá são aulas de oratória também, a marketing? Não, na verdade, na CAC a gente trabalha com vários assuntos. Como lá a gente trabalha com a questão da lei da aprendizagem, que é o aprendiz que hoje você tem nas empresas, as empresas são obrigadas a ter. E é uma oportunidade do primeiro emprego para muito jovem. Nossa, o trabalho da CAC é brilhante. Eu sou apaixonado pela CAC. O pessoal entra lá com 16, 15? Entra hoje para aprendizagem 16 anos, né? Pode 16 até 24.
E hoje nós atendemos lá muitos jovens de Prudente, sem contar os que já passaram. E é legal, às vezes eu tô com a camisa da CAC em algum lugar, o pessoal fala, pô, eu fui aprendiz lá 15 anos atrás, 30 anos atrás. A instituição tem 44 anos de história já. E antes era a Casa do Pequeno Trabalhador, e se tornou Casa do Aprendiz Cidadão. E o trabalho da CAC é brilhante. Então lá a gente trabalha, tem aulas de direito trabalhista e previdenciário, vai ter aula de empreendedorismo, ela tem aula de comunicação, então trabalho também oratória com os jovens e tudo mais. Lá nós temos aulas de tudo quanto é vertente para preparar esse jovem para o mercado de trabalho, e não só para o mercado de trabalho, mas como para a vida. Para a vida. Então tem raciocínio lógico, matemático, estatística. Putz, é muito massa. A CAC é uma organização social, ela não e tem o pessoal fins lucrativos. Então sai da escola para lá. Na verdade, tem o jovem na idade escolar, ele tem que estar estudando e tudo mais. Então ele sai às vezes da aula e vai direto para CAC estudar e tudo mais. Mas tem alguns que já são universitários, outros que já têm mais de 18, terminaram ensino médio, mas estão fazendo. E normalmente os que estão lá procuram sim fazer depois uma capacitação, um curso técnico, faculdade. Nós temos muitos alunos que estão se capacitando e é muito legal. CAC é maravilhosa. Fantástica. É fantástica. Rafael, como que você vê o futuro da oratória? Olha, essa pergunta é profunda. Cada vez mais, né? A gente tá percebendo como que ela é importante nas nossas vidas. Você citou aí diversas histórias de pessoas de diversas áreas. Né? Que é? Olha, o futuro da oratória, qual que é o ponto principal do futuro da oratória? A gente tem que entender que nós estamos em uma sociedade... Cada vez, todo mundo é uma mídia ambulante, querendo ou não. Todos nós somos uma fonte de mídia. Antes você deixava isso concentrado a pequenos grupos poderosos. Até indico um livro muito legal que chama A História Social da Mídia, que conta bastante sobre isso. E a História Social da Mídia fala dessa construção. Só que hoje você tem sim, as redes sociais são dominadas, mas querendo ou não, claro que os algoritmos vão direcionar os interesses de cada um, mas todos nós temos o poder de fazer o que um repórter fazia anos atrás em nome de uma emissora de TV. Então, hoje com a comunicação, a evolução, todos nós temos que nos apresentar muito bem. Então vem aquela história lá que a gente falou no começo sobre ser um picareta. Você não precisa ser um picareta. Se você é um profissional muito bom, você tem que falar. E o bom profissional hoje ele é julgado inclusive pela forma que ele fala. Então, o futuro da oratória, ele é cada vez mais dinâmico. Entendendo a mesma coisa quando o Twitter apareceu, eram 140 caracteres, são até hoje. Mudou a forma da gente ver, da forma da gente... A necessidade de falar, né? E a mesma coisa de falar. Então hoje eu tenho o futuro da oratória. O estudo da oratória começou lá com os egípcios, depois com os gregos, e passou por Roma. Cícero foi o cara que começou a falar que todo bom orador é o orador que sabe muito mais daquilo somente do que ele trabalha, que vai muito além da retórica do falar bem, mas ter propriedade de fala. E é muito bom, inclusive aconselho ler a Oratória de Cícero, para todo mundo, um livro com uma ideia com mais de 2000 anos, mas que é fantástico. E o Cícero ele trazia isso, que a oratória ela está sempre mudando, que cada cultura se adapta à sua comunicação, ao seu conceito. Então a comunicação ela passa pelo mesmo processo. Da mesma forma que antigamente as logomarcas eram extremamente carregadas, hoje uma logomarca ela é simples. Minimalista. A fala é a mesma coisa. Hoje eu tenho que saber falar em 15 segundos algo que vai te causar impacto. Aí vem o punch, que é a questão da pessoa. Como que eu vou falar causar impacto nas pessoas e prender a atenção delas de uma maneira tão rápida? Tem um cara que chama Juan Ferrez. Juan Ferrez é um dos maiores pesquisadores de educomunicação do planeta, se não o maior deles. Ele é professor da Pompeu Fabra de Barcelona. Eu um dia ainda vou fazer um curso com esse cara, se ele estiver vivo, até quando eu tiver a oportunidade de fazer. Educomunicação é um estudo, é a vertente da educação com a comunicação. Tá. Inclusive, o Brasil é um dos precursores mundiais disso. As pessoas, às vezes, a gente desvaloriza, mas o Castelo Rá-Tim-Bum é um dos maiores projetos de educomunicação do planeta. Todos nós fomos educados pelo Castelo Rá-Tim-Bum a lavar bem as mãos. Lava a mão, lave o pé. Esfrega. Então, tudo isso é fundamental. E foi o professor Ismar de Oliveira Soares, professor da USP, que foi um desses caras. Ele está no mesmo patamar do Juan Ferrez. E o Juan Ferrez, ele faz estudos sobre como a mudança dos frames ficaram famosos nas mudanças de cena. Então, nos anos 70, você assistia uma TV, uma criança, uma cena mudava, um frame mudava a cada 6 segundos. Hoje, quanto tempo dura um frame? Tem que ser Isso assim. é comunicação. E a oratória é a mesma coisa. Eu tenho que saber falar de maneira mais resumida, de uma maneira extremamente objetiva para a pessoa. Fantástico. Pensando que tem que ser assertivo sem ofender
porque senão afasta a pessoa. Mas saber resumir o máximo possível para prender a atenção das pessoas. E isso é fato. A oratória tá nesse processo também. Rafael, muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço vocês imensamente. Muito obrigado. Como eu sempre falo, a hora passa muito rápido. Pode indicar? Indica Para essa aqui? Então, ó, indicação de livros, assim, brilhantes, maravilhosos para vocês. Tem um livro que é o Manual do TED, que é do Chris Anderson, que é CEO do TED. Brilhante esse livro. Eu acho legal que ele é um livro de capa branca, com detalhes vermelhos, e até a lateral dele é vermelha, da folha. Um livro bonito, com uma leitura maravilhosa e fácil. Um outro livro bacana se chama Arte de Ler Mentes, do Henrik Fexels. Um livro muito bom, que fala sobre como que eu trabalho com as pessoas, a ideia de transmitir, usar a linguagem corporal para gerar conexão e, ao mesmo tempo, também entender o que está passando na cabeça da pessoa. O Corpo Fala, outro livro também. Fantástico. Rapidinho de ler. Rapidinho, gostoso. É um livro leve para se ler, muito leve. A Oratória, de Cícero. A Retórica, de Platão, se eu não me engano, ou Sócrates. Mas é Platão, se eu não me engano. Platão é quem escreveu. Sócrates foi quem foi o precursor desse processo para incentivar Platão. E tem também um outro livro muito bom, que é A Arte de Falar em Público. Esse livro, ele é bem acadêmico, mas muito bom, assim, ele tem um recheio de oratória muito bom, com detalhes fantásticos. E um autor que eu indico para qualquer pessoa, que é o Reinaldo Polito. Reinaldo Polito é o maior professor de oratória do Brasil. Um dia eu gostaria de chegar pertinho. Ele e a Raquel Polito, sua filha, que está fazendo um grande trabalho também. O professor Reinaldo Polito, ele tem mais de 20 livros publicados. Ele tem oratória para o direito, oratória para concurso, oratória para várias coisas, oratória com improviso, mas o Reinaldo Polito é um cara brilhante. Aconselho todos os livros dele. Eu tenho 12, já li todos os 12. Ele é muito bom, então indico para todos. Dúvida, falar na frente do espelho é bom para treinar? Falar e falhar na frente do espelho é bom. Para você aprender a falar e falhar em público também, que é importante. Rafa, tem um presente aqui, ó, da produção. Eu agradeço imensamente. Nossa, pela conversa. Um gordinho feliz, porque é chocolate. As crianças em casa também vão adorar. Todo mundo show, feliz. E a caneca, todo tomador de café. Cada bombom em troca de uma história contada pelos filhos. Nossa, então... Vamos ver. Olha, eu gostei da ideia. Farei. Quem vai contar para o papai dormir, muito obrigado por essa ideia. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês o convite. Parabéns pelo trabalho da SPAR, pelo podcast. Eu tenho certeza que vai crescer ainda mais. Sucesso. Obrigada, sucesso pra você Os também. nossos links estão aqui embaixo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Até mais, pessoal.